compartilhar a palavra do Senhor com você nesse momento, nesse culto, nesse domingo, no livro de Juízes, no capítulo 7. Livro de Juízes, no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1. Juízes 7, 1. Diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que o arraial dos midianitas, que ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Então apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda que há povo demais, faze-o descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Vamos orar. Pai, tua palavra está aqui diante de nós, Deus. Pedimos que o Senhor venha ministrar o nosso coração, ministrar, Deus, do jeito que o Senhor quer, ensinando-nos, Deus, princípios para poder chegar às vitórias que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Pai. Eu tenho certeza disso. O Senhor tem vitórias preparadas para todo aquele que ouve a tua palavra e entende que o melhor é obedecer. Oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus tem uma vitória para a sua vida que ela é inesquecível. Deus tem uma vitória para a sua vida e uma vitória para todos nós, das quais vai marcar a nossa história, marca a nossa vida, marca a nossa história com o Senhor. Você pode experimentar algumas pequenas vitórias, mas se você começar a conversar com alguém sobre a sua conversão, sobre a sua vida com Deus, e alguém perguntar para você o que Deus fez na sua vida, é bem possível que você comece por uma história, por aquela história da qual você identifica que ali foi um momento em que você identificou que Deus agiu com grande poder na sua vida. Aquela vitória que foi inesquecível para você. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar que podem vencer, que podem experimentar coisas melhores. Parece que a vida de algumas pessoas, ela olha para a própria vida e acredita que apenas ela tem experimentado derrotas. Ela não consegue enxergar que tem capacidade para conquistar algumas coisas. Mas talvez a maneira pela qual elas foram criadas, algumas coisas que fizeram, algumas coisas do passado acabam atrapalhando. E algumas pessoas elas até desistem de suas vitórias antes mesmo de tentar. Elas desistem de avançar, de acreditar que podem vencer, e imediatamente elas acabam sabotando a própria vida delas, desistindo de uma possibilidade de vitória. Elas acabam dizendo: olha, eu não vou não, porque eu acho que eu não vou conseguir.
Eu não vou porque eu acho que eu não tenho capacidade suficiente. Eu não vou porque eu acho que eu sou fraco demais para isso. Eu não vou porque eu acho que eu não vou aguentar. Mas quem é que experimenta uma batalha e já tem certeza de sua vitória? O único que faz isso é o Senhor. Toda a batalha dele é uma batalha de vitória, mas o melhor de tudo isso é que tudo aquilo que ele fez de batalha, que ele venceu, ele também traz sobre nós, porque nós também somos daqueles que podemos vencer com as vitórias do Senhor, e Ele tem essas vitórias para a minha e para a sua vida. Mas algumas pessoas, elas não vencem ainda, não entram no estágio da vitória, não porque elas não tenham capacidade, mas porque elas estão ainda no estágio de preparação para poder vencer, para poder experimentar, passar pelas batalhas e experimentar as suas vitórias, que podem ser vitórias inesquecíveis. Imagino vitórias inesquecíveis. Mas os períodos de vitória, eles são justamente nos momentos mais difíceis e das maiores batalhas. Você certamente não vai conseguir apontar ninguém que teve uma vitória quando não tinha nenhuma dificuldade, porque afinal de contas, não ter dificuldade não tem parâmetro para estabelecer a vitória. Vitória justamente vem em tempos de dificuldade, em tempo de aflição, em tempo de problema. E qual era o problema que o povo de Israel passava nesse momento aqui? O problema é que havia um povo vizinho deles, que eram os midianitas. E os midianitas viviam subjugando o povo de Deus. Então haviam invasões rotineiras ao povo de Israel. E nessas invasões rotineiras, os midianitas, eles tomavam a produção do povo de Israel. Eles tomavam tudo aquilo que Israel produzia. E eu não sei quantas vezes já passou pela experiência na sua vida de tentar produzir algo, e parece que aquilo que você tentou produzir foi roubado de você. Parece que aquilo que você tentou produzir, e você até produziu, foi arrancado da sua vida. Alguém sabotou o seu trabalho, alguém sabotou a sua ideia, a sua criatividade, e no meio do caminho você percebeu que foi o inimigo que entrou e tentou atrapalhar aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. Então esses momentos de adversidade, os momentos que o inimigo tenta se levantar para tentar arrancar a prosperidade da nossa vida, são momentos também propícios para experimentarmos da parte do Senhor vitórias maravilhosas, vitórias que sejam inesquecíveis. Nos dias de adversidade nós podemos experimentar isso. A Bíblia ensina para a gente que Gideão, ele foi chamado justamente quando ele preparava a sua seara e escondia a sua seara dos midianitas. No momento em que ele começa a esconder dos midianitas, é porque tem dentro do coração dele uma revolta sobre aquilo que os midianitas faziam. E todas as vezes que nós estamos diante de situações que nos roubam, que arrancam a nossa prosperidade, nós também nos revoltamos, olhamos para aquilo tudo e entendemos: olha, eu não gostaria de estar passando por isso e preciso encontrar uma oportunidade para poder me livrar disso. Quando Gideão passa por essa situação e ele começa a tentar guardar a sua produção, o Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor chega para Gideão e faz o chamado para ele, para que ele, como servo valoroso, ele pudesse se levantar na autoridade do Senhor e pudesse trazer aí não apenas uma libertação, um livramento para a sua própria prosperidade, mas que ele pudesse ser instrumento para trazer também livramento para a prosperidade de todo o povo que estava ao seu redor. Então aquilo que tinha no coração dele, o sentimento que tinha no coração dele, era o sentimento que Deus começa agora a usar para também abençoar a vida das outras pessoas que estavam à sua volta. Mas Gideão, quando ele começa com um trabalho de prosperidade sobre o povo de Israel, para que pudesse entrar numa grande batalha e ter uma vitória inesquecível, ele também passa por alguns momentos de preparação na sua vida. Gideão, ele precisa se preparar para que a vitória do Senhor ela viesse a acontecer. No capítulo 6, o versículo 36, diz assim: disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira,
E se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Gideão, nesse momento aqui, ele começa a buscar os sinais do Senhor, de que de fato ele era essa pessoa chamada por ele para poder fazer isso. Quando a gente olha um pouco mais atrás, no texto da Bíblia, a palavra ela vai ensinar para a gente que Gideão, o primeiro ato dele é destruir o altar de Baal que o seu próprio pai Joás levantou. Joás levanta um altar de adoração a Baal. O povo de Israel nesse momento, ele estava vivendo um tempo de turbulência espiritual. Aquele sobe e desce que eu tenho falado já há algumas semanas. E quando Gideão, ele percebe, ele sabe que o pai dele, Joás, levanta um altar a Baal, ele entende do Senhor que a primeira coisa que ele precisava fazer era derrubar o altar de Baal e levantar o altar do Senhor. Agora é interessante que quando ele derruba o altar de Baal, a Bíblia ensina isso para a gente, o povo ao redor, eles começam a se levantar e procuram a morte de Gideão. E quando eles procuram a morte de Gideão, porque Gideão havia derrubado o altar de Baal, a Bíblia diz que Joás, o pai de Gideão, quando ele chega diante deles, ele não permite que eles possam matar, mas ele diz o seguinte: olha, se o inimigo, se Baal é forte, que Baal lute sozinho contra Gideão, que Baal derrote sozinho Gideão. Quando a Bíblia fala que Gideão, que se chamava Jerubaal, é porque o nome Jerubaal, ele significa que Baal lute contra você. Então Gideão, ele foi marcado agora como alguém que poderia dar errado a qualquer momento da sua vida, porque ele recebe um nome, um outro nome que as pessoas começam a chamar ele de volta, Jerubaal. Alguém que Baal deveria contender, e Baal deveria ser forte o suficiente para destruir Gideão por ter derrubado o seu altar. Então Gideão agora ele se torna uma pessoa que ela para todos representa o seguinte: olha, a derrota de Gideão, a destruição de Gideão, ela está chegando. Baal vai destruir Gideão, Baal vai lutar contra Gideão e vai acabar com Gideão. Então Gideão era a expressão de ou Baal era Deus ou o Senhor era Deus. E nesse momento Gideão continua acreditando, mas ele pede um sinal ao Senhor. Ele sabe muito bem que ele era ameaçado de morte, e agora os próprios demônios começam a se levantar para lutar contra a sua própria vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: os demônios podem até tentar lutar contra você, os demônios podem até tentar te marcar, podem até tentar te dar um nome, seja onde for, mas aquele que é chamado pelo Senhor é protegido em todo o tempo na sua vida. O fato dos demônios tentarem se levantar para tentar te destruir não significa que Deus desistiu do chamado dele para você. Por isso, todo sinal que você pedir do Senhor, certamente Ele vai confirmar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quando Gideão pede o sinal, ele tem da parte do Senhor a afirmativa de que de fato ele era chamado pelo Senhor. Então ele busca os sinais de Deus para que ele pudesse cumprir o propósito. Mas ele também aprende uma coisa, que ele precisava ouvir a Deus. No versículo 2, vou repetir para você, diz a Bíblia no capítulo 7: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. É isso que a Bíblia diz. Então Gideão, quando ele se prepara para a batalha, naquele momento ele sabe também que tinha muita gente com ele pela palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós vamos ter grandes vitórias pela quantidade de capacidade que nós temos, pela quantidade de coisas que nós temos a nosso favor. Queremos sempre que as circunstâncias estejam favoráveis, queremos sempre que tudo esteja favorável para que nós possamos vencer. Mas sabe o que Deus vai dizer aqui, deixar claro para Gideão? É que ele ia colocar Gideão num lugar desfavorável, numa circunstância desfavorável. Porque é justamente na circunstância mais desfavorável da nossa vida é que Deus pode mostrar o poder dele, Ele pode mostrar a glória dele. Então uma vitória inesquecível, ela vem em circunstâncias desfavoráveis. Será que você está passando por uma situação desfavorável? Será que você está passando por um momento em que você percebe que as coisas não estão ao seu favor? Se você está passando por isso, eu digo para você que Gideão passa por isso pela mão e vontade de Deus. Deus diz: tem muita gente contigo,
Tem muita coisa contigo, eu vou arrancar algumas coisas, para que você tenha uma experiência maravilhosa de provisão, que só eu posso fazer sobre a sua vida. Está entendendo isso? A Bíblia deixa claro que Deus ele não vai dividir a glória dele com ninguém. E justamente por isso ele permite que Gideão vá lutar contra os midianitas com um número muito menor. Deus não espera, não quer que nós confiemos nas nossas coisas que estão ao nosso redor, nos nossos exércitos, como no caso de Gideão. Ele não quer que nós aprendamos a confiar nos nossos recursos financeiros. Não. Ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Não esperar muito das circunstâncias, mas esperar muito mais daquilo que ele pode fazer sobre nós. A palavra de Deus diz pra gente que se nós formos fiéis naquilo que é pouco, ele sempre nos colocará sobre aquilo que é muito. Então a fidelidade é o grande segredo para poder termos vitórias que são inesquecíveis. Quando a gente continua olhando para a palavra do Senhor, a gente vai ver que Gideão ele se prepara, mas a gente também percebe que Gideão, como nós lemos no texto aqui, ele agora precisa preparar o povo de Israel para vencer. O versículo 3 vai ensinar para a gente, vou ler mais uma vez com você: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte-se, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então a primeira coisa que Deus fala com Gideão na preparação do povo é o seguinte: olha, o povo precisa se autoavaliar. Ele precisa olhar para a própria vida dele e reconhecer o que ele tem. É por isso que diz claramente: quem do meio de vocês for covarde, quem do meio de vocês for medroso, pode voltar. Então, primeira coisa, qual é a avaliação que você faz da sua própria vida? Será que você tem se sentido, tem se comportado como alguém covarde? Como alguém que não tem assumido as coisas que Deus tem pedido para fazer? Será que você tem se comportado como alguém medroso? Você sabe que Deus te chama para um ministério, você sabe que Deus te chama para uma posição, você sabe que Deus te chama para um referencial, para uma liderança, seja de 1, de 5, de 10 ou de 1000. E qual tem sido a sua resposta? A Bíblia deixa claro para a gente que tinham 32.000 ali, e 22.000 na sua autoavaliação percebem que são medrosos, que não teriam condições de lutar contra os midianitas, desistem e voltam, vão embora da batalha. A maior parte não é a parte que não tem capacidade, mas é a parte que não se sente com capacidade, ou pelo menos eles têm medo demais. Algumas pessoas, elas são assim, o medo delas de errar é maior do que o desejo, de acertar. Quem tem um medo maior de errar do que o desejo de acertar, sempre vai ficar no meio do caminho. Então pense em situações que você tem diante de você. São situações arriscadas? Você tem medo? Você tem desejo de conquistar? E o que é maior? É o medo de perder ou o desejo de conquistar? O maior vai definir a sua vida: se o medo ou se o desejo de conquistar. Eles são covardes e preferem não tentar, como já falei, porque a desistência, ela sempre é o caminho mais fácil. Desistir de ir, desistir de avançar, sempre é o caminho mais fácil. São aqueles que não se comprometem, sempre tem uma desculpa. O povo da arquibancada, ele fica lá de cima: o time venceu, o time não está jogando bem, elogia ou vai, mas não tem coragem de entrar no campo de luta, não tem coragem de entrar no lugar da batalha.
Então não se compromete. Qual é o nível do seu compromisso com o Senhor? Qual é o nível do seu compromisso com as coisas de Deus? Será que você tem sido alguém compromissado ou não? Pessoas que se sentem incapazes, como já falei, ou quem sabe não sentiam confiança suficiente para poder ir. Talvez não sentiam confiança suficiente em Gideão para não ir. Não sentiam confiança suficiente no seu líder para ir. Por quê? Gideão foi chamado pelo Senhor, mas ele tinha uma marca. Qual que era a marca dele? Jerubaal. E quem era Jerubaal? Aquele com quem Baal vai lutar até vencer, ou até tentar derrotar. Então quando eles olhavam, falavam assim: mas será que Gideão pode vencer? Será que Gideão foi chamado mesmo? Mas e o Jerubaal? E a história do Jerubaal, de quando ele derrubou o altar do Baal? Será que Baal não vai matar ele no meio do caminho? Será que Baal não vai deixar a gente ser líder no meio do caminho? Será que Gideão é isso tudo mesmo? E o nome, a marca de Jerubaal ainda estava ali também. Então esse também pode ter sido um dos motivos. Mas seja como for, por medo, falta de capacidade, falta de confiança, uma coisa é certa: a autoavaliação deles foi: nós não vamos avançar porque nós não vamos conseguir. Então tem um povo que se avalia negativamente. Eu não sei como é que você se avalia, mas Deus hoje está olhando para você e está deixando você decidir o seu próprio rumo. Agora, tem um povo que fala: não, vamos lá, vamos para a luta, vamos para a guerra. Tinha 10 mil ficaram, vamos para a luta, vamos para a guerra. Só que no versículo 7, a Bíblia vai dizer para a gente que Deus ele vai dar uma orientação a Gideão: aquele que se inclinar para lamber a água, ou tomar da água ali, e não levar até si, este você vai abrir mão deles. E dos 10 mil ficaram apenas 300. Ou seja, a segunda coisa, e como prepara um povo, não só pela autoavaliação, mas pela avaliação que Deus faz do povo, pela avaliação que Deus faz de você. É isso que está ensinando aqui. Porque tem uma parte que até quer ir à batalha, tem coragem, mas ainda precisam ser provados por Deus, provados pelo modo de beber a água. Sabe que interessante isso? Que quando a pessoa é provada pelo modo de beber água para poder ir para a batalha, é porque ela é provada nas coisas pequenas. Sabe o que significa isso? É no dia a dia. Como é que Deus sabe que eu posso vencer uma batalha? É quando Ele olha para o meu dia a dia. Quando Ele olha para o seu dia a dia. Quando Ele olha para o seu dia a dia, Ele vê como é que você se comporta com a sua família, Ele vê como você se comporta com o seu vizinho, Ele vê como você se compromete com Ele. E através desse beber a água, dessa coisa simples, Ele sabe se você pode ou não continuar e vencer aquela batalha lá na frente. Tem gente que no dia a dia, nas coisas costumeiras, ela acaba se perdendo. Parece que as coisas não têm significado nenhum, mas tem. Tem uma música muito antiga que fala o seguinte: que são nas pequeninas coisas que eu manifesto a tua luz, são nas pequeninas coisas que radio a tua luz. Mais ou menos assim. E quando o autor dessa música diz isso, é para deixar claro: olha, sabe como é que a gente mostra que a gente tem condição de vencer uma grande batalha? Quando a gente vence pequenas coisas no dia a dia. Jesus olha quando Ele passa ali e vê os pescadores pescando, e eles não conseguem pegar nada. Gente, pelo amor de Deus, se você olha e está assim: estou procurando de gente capaz, estou procurando gente competente no meio do caminho. Você está andando ali, aí de repente procurando gente capaz, gente competente no meio do caminho. Aí você olha para um cara pescando e percebe que esse cara pescou a noite toda, não pegou nada. Aí você vai chamar esse cara, ninguém vai querer chamar. Alguém que não demonstra nenhuma competência naquilo que faz. Mas naquele momento Jesus mostra para ele o seguinte: olha só, vocês estão precisando de direção para a vida de vocês. Existia um tempo de preparação, de capacitação. Qual era o tempo que Pedro precisava? Era ouvir a palavra do Senhor dizendo: lance desse lado. Quando ele ouve a palavra e tem instrução, aí ele joga a rede e ele pega. Aí Jesus vai chamar quem? A quem que tem competência. O que ele ensina para ele? Ó, a competência está em ouvir a minha voz. Aquele povo ali, aqueles 10 mil ali, ou os 9.700, não estavam com condição, mas apenas os 300. E os 300 estavam em condição para lutar. Agora eu fico imaginando os 300 ali naquele momento, quando eles são, os 300 ficam, eles devem falar assim: caramba, nós somos os melhores agora.
somos nós que vamos lutar. Nós temos as maiores competências, o povo lá é grande, mas se Deus falou que a gente vai vencer, a gente vai vencer. Os caras estavam lá, amarradão, cheio de força, dizendo, nós somos os 300, nós somos os levantados pelo Senhor. E aí vai escutando a história, como ela vai ensinar algumas coisas pra gente. Primeiro é importante entender que é melhor 300 que sabem o que querem, do que 32 mil que não sabem o que querem, e não se sentem preparados para aquela batalha. Tem tarefa que você sabe muito bem que se tiver muita gente vai atrapalhar a fazer. Quando a gente faz mutirão de obra na igreja, não é assim? Pastor, não chama muita gente não. Chamar muita gente vai ser uma conversaiada aqui, não vai dar certo, o negócio não vai funcionar. É melhor chamar e chama fulano, define aqui, porque quanto mais gente, mais atrapalha. O pessoal começa a bater cabeça. E que Deus está dizendo aí, não precisa de 32 mil não. Pode diminuir essa conta. Eu não preciso disso tudo não. Eu preciso de menos gente para poder fazer aquilo que eu quero fazer. Por quê? Você não precisa de muitos talentos. Você não precisa ter muita coisa ao teu favor. Você precisa ser fiel naquilo que você tem. Nessa hora que eu lembro de Moisés, quando ele começa a questionar com o Senhor sobre conseguir libertar o povo de Israel do Egito. E naquela hora que acontece, Deus olha para Moisés e fala assim, o que você tem na sua mão? O que Deus está ensinando para Moisés naquele momento é o quê? Eu não estou te chamando para você fazer e usar aquilo que você não tem, mas para você ser exatamente quem você é, com tudo aquilo que você tem, por menor que pareça. É isso que faz diferença. Então Deus não se importa com o número, Ele sempre vai dar vitória a fiéis. Então melhor 300 que testemunham, que fazem diferença, do que 32 mil crentes que se sentem obrigados a estar na igreja ou abrir a Bíblia, ou 32 mil que são obrigados a orar. 32 mil que vêm na igreja e tem o outro pé no mundo. 32 mil, tem 32 mil, olha que enorme. 32 mil pessoas dando mau testemunho. Não serve. É melhor 300 que dê testemunho. É melhor 300 que continuem honrando o nome do Senhor. Porque quantidade não é a qualidade. A qualidade vai gerar quantidade. A qualidade vai gerar vitória inesquecível. Mas a quantidade de pessoas não significa muita coisa. Deus disse, não precisa disso tudo. Tem muita gente aí que não vai fazer diferença nenhuma. Então, Deus tem o objetivo de destruir o inimigo através dos fiéis. Sempre é assim. Sempre são os fiéis que vão vencer. E aí Ele vai fazer uma escolha dos 300 para que eles continuassem a batalhar. Então ficar entre os 22 mil desistentes, covardes, medrosos ou sem capacidade, que gostam de se esconder, não era isso que Deus queria. Ficar entre os 9.700 reprovados, sabem segurar a espada, mas não são atenciosos com as coisas pequenas da vida. Nós temos que escolher que tipo de grupo de pessoas que nós vamos fazer parte, dos 22 mil, dos 9.700 reprovados pelo Senhor, despreparados ainda naquele momento, ou se nós vamos fazer parte dos 300, que sabem que não tem muito, mas são fiéis. E a geração de Gideão é justamente a geração que vai vencer a batalha. Quero que você olhe comigo o versículo 8, 9, para a gente já estar caminhando para o fim. Diz assim: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Agora olha comigo o versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto em multidão, e aí só com 300. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Imagina a cena. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Então os sonhos proféticos começam a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Versículo 15.
Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombeta e cântaro vazio com tochas neles. Aqui eu acho maravilhoso. Por quê? Porque os 300 falam assim: vamos pegar a espada agora, e vamos lutar, e vamos vencer, vamos ter uma vitória maravilhosa. E aí o que acontece? Deus pega o povo, os 300, e fala assim: numa mão vocês pegam a trombeta, para tocar e continuar adorando. E na outra mão você pega a tocha. Mas e a espada? Onde é que entra a espada? A gente não vai lutar não, ele já tem mais gente que a gente. Tu ainda quer botar uma tocha na nossa mão, uma trombeta na outra mão, para a gente poder vencer essa batalha. Olha a quantidade de gente que tem lá. E aí, o que diz a Bíblia no versículo 17, olha comigo. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes de trocar os guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cantos que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas na mão direita. As trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão, sem ter espada nenhuma na mão. 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-Beolá, acima de Tabate. O que aconteceu? Uma confusão no arraial dos midianitas. Moral da história, o que Deus estava fazendo? Pegando 300 para lutar? Não. O que Deus queria era 300 segurador de tocha e tocador de trombeta. Ele não queria 300 para lutar, mas ele queria 300 que acreditassem que quando Deus entra numa batalha, não importa a capacidade que a gente tenha, não importa a ordem que Ele dê, quando seguirmos cada uma delas, sendo fiéis ao Senhor, teremos vitórias inesquecíveis. Não era apenas vencer uma batalha com espada, era vencer uma batalha pela mão de Deus. Os midianitas roubavam a provisão do povo de Israel, e Deus falou: eu vou acabar com esse negócio. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nesse tempo? Estão roubando a sua provisão, estão roubando a sua prosperidade. Você está sem espada na mão para lutar, levanta a tocha hoje, pega a trombeta na mão hoje, porque hoje nós vamos adorar ao Senhor, e Deus vai confundir o arraial do inimigo e trará vitória para todo aquele que for fiel ao Senhor. E digo mais, os 300 não vão para trazer vitória para eles só, mas os 300 vão para trazer vitória para todos os 32 mil e todo o resto do povo de Israel que estava lá. Sabe o que Deus está dizendo para a gente também? No domingo, quando estivermos levantando torres de oração, terão homens e mulheres orando pela nossa nação, orando pela nossa igreja. E um grupo vai estar aqui menor, um outro grupo na sua casa, outro grupo em outro lugar. Mas esse tempo de oração, esse tempo que nos levantaremos buscando o Senhor, será um tempo que Deus vai manifestar uma vitória inesquecível no nosso país, uma vitória inesquecível na sua vida, uma vitória inesquecível para cada uma das nossas famílias. Na sua casa, eu te convido a ficar de pé. Chama o Ministério de Louvor aqui, em nome de Jesus Cristo. O que Deus tem preparado para nós são coisas grandes e tremendas, que estão acima da nossa condição e da nossa competência de conseguir enxergar. O que Deus, meu irmão, tem para mim e para você é uma vitória inesquecível. E Ele quer que homens e mulheres aprendam a decidir algumas coisas. Primeiro, que o melhor para nós é ter uma avaliação melhor sobre nós mesmos.
Segundo, é que nós também precisamos de não apenas ter uma avaliação melhor sobre nós mesmos, mas precisamos ouvir a voz de Deus para ter cada vez mais a confiança do Senhor sobre nós. E a coragem. Talvez você olhe e diga assim: Senhor, eu tenho essa arma para poder lutar. E Deus está dizendo: não, mas hoje você vai trocar de arma. Hoje você não vai lutar com uma espada, hoje você vai lutar com uma tocha na sua mão, um cântaro na outra mão, para você poder quebrar uma trombeta. É com isso que você vai lutar hoje. E com isso que você vai lutar é que eu vou trazer vitória sobre a sua vida. É com isso que eu vou confundir o arraial do inimigo. Então, se você entende que você precisa de uma vitória inesquecível, que o inimigo tem tomado a tua prosperidade, eu te convido a ficar de pé na sua casa, a orar ao Senhor e falar com o Senhor do que o inimigo tem feito. E pedir ao Senhor que Ele manifeste uma vitória inesquecível na sua vida, em nome de Jesus. Enquanto louvamos ao Senhor, ore a Ele. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Eu quero orar por você nessa hora e pedir que o Espírito Santo de Deus vá na sua direção nesse momento, na sua oração. Pai, vidas agora, Senhor, colocam diante de Ti, Pai. Que o inimigo, assim como os midianitas no meio do povo de Israel, tem invadido o Senhor e arrancado a prosperidade do teu filho, da tua filha. E nessa hora, Deus, Ele apresenta o coração diante do Senhor. Ele apresenta a vida dele diante do Senhor.
E pede que o Senhor separe, Senhor, ou prepare um tempo, Senhor, de uma vitória inesquecível. Gideão, Senhor, ele foi levantado por Ti, ó Deus, para trazer vitória para ele, para a família dele e para o povo dele. Existem pais de família, mães de família, Senhor, nessa hora, que querem trazer não uma vitória apenas para si, mas uma vitória para os seus familiares. Uma vitória talvez para alguns, Senhor, para alguns funcionários, para pessoas que trabalham também junto. E, Senhor, o inimigo tem tentado, Senhor, roubar a prosperidade do Teu povo. Mas nós nessa hora, Senhor, estamos aqui para orar e Te dizer, Senhor, que nós ainda acreditamos, que o Senhor levanta homens e mulheres que confiam em Ti, que são fiéis a Ti, Senhor, para poder, Deus, terem vitórias inesquecíveis. Sabemos, Deus, que a nossa mão não tem condição de vencer. Sabemos, Senhor, que a nossa espada não tem condição de vencer. Sabemos, Deus, que não é a nossa quantidade de exército, a nossa quantidade de recursos, Senhor, que vai trazer vitória sobre nós. Mas no momento que nós passamos, nós só temos uma esperança, e a nossa esperança está no Senhor. Só o Senhor pode mudar o quadro, só o Senhor pode mudar a história. E nós colocamos, Senhor, nessa hora a vida de famílias em Tuas mãos. Nós colocamos, Senhor, pessoas em Tuas mãos que precisam, Senhor, de uma grande vitória. Queremos Te reconhecer e declarar, Senhor, que a Tua glória não será dividida com nada. A partir, Senhor, desse momento, Pai, todo sinal que acontecer em nossa vida não vai ser apenas uma coincidência. Não é apenas alguém que se lembrou da gente e resolveu ligar. Não é apenas alguma coisa que aconteceu a nosso favor, não. Mas é o Senhor quem vai começar a tocar em pessoas, que vai começar a abrir portas, que vai mover circunstâncias, condições, e nós veremos em tudo isso a mão do Senhor em nosso favor. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que chegue, Deus, sobre o Teu povo um tempo de prosperidade, um tempo de vitórias inesquecíveis. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e declaramos, Senhor, que nós cremos na Tua palavra e na Tua promessa. Aleluia, aleluia. Declare isso, adore ao Senhor se você crê nessa palavra de oração. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus. Talvez você está aí e ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém pode experimentar vitória inesquecível se a confiança dessa pessoa não estiver no Senhor. E a melhor maneira de demonstrarmos confiança no Senhor é entregando a nossa vida a Ele. Porque nós só entregamos a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, a quem nós confiamos. Você só pode entregar a chave da sua casa para pessoas que você convida, que você confia. Você só pode entregar a chave do seu coração, da sua vida, para quem você confia. E como é que você vai dizer que você confia no Senhor, que Ele pode dar vitória inesquecível para você, se você ainda não tem coragem de entregar a sua vida a Ele? Então, quer experimentar vitórias inesquecíveis? Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Confia nele e tudo Ele fará. Se quiser isso, põe a sua mão no seu coração e repete assim comigo na sua oração: Senhor Jesus, eu Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados e desejo viver uma vida ao Teu lado.
hoje e para sempre. Amém. Amém. Senhor, escreva o nome dessa vida no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que de lá jamais seja apagado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu caminho, que você caminhe com o Senhor e fique ligado nos sinais. Deus dará sinais de que Ele tem cuidado da sua vida. Tudo que vier não é uma coincidência. É o Senhor abrindo o caminho, cuidando de você. Amém? No final desse culto aqui, nós temos um recado para você que nos ouve aí pela primeira vez, um recado sobre casa de paz, que pode abençoar a sua vida, abençoar a vida de pessoas que você conhece, tá bom? Então fica até o final, ouve que vai ser bênção para você em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa hora agradecendo a Deus, eu vou ministrar a bênção sobre você. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso, Senhor, pelas vidas que se dispõem, Senhor, a fazer esse momento uma realidade em cada casa, em cada coração. Que o Senhor abençoe também as famílias, Senhor, ministrando sobre elas, Deus, o Teu cuidado, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, Pai, para louvor e honra da Tua glória. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome, Senhor dos exércitos é o seu nome, Senhor dos exércitos é o seu nome. Irmão, irmã, eu queria dar um aviso para você, dizer para você que nossa igreja, nós temos um projeto chamado Casas de Paz. Não é um projeto nosso, é um projeto do pastor Danilo Figueira. É um projeto abençoadíssimo de Deus. A base desse projeto está no livro de Lucas, no capítulo 10, na missão dos 70. E esse projeto é um projeto onde nós enviamos de 2 em 2 para ir aos lares. E quando essas duas pessoas elas vão aos lares, elas ministram 7 lições direcionadas. E essas lições direcionadas é para que você entenda os princípios para ter uma casa de paz. Então, dependendo do contexto da sua casa, se for homens, mulheres ou misto, nós podemos enviar um casal, podemos enviar uma dupla de homens, uma dupla de mulheres. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, você que não é convertido, acabou de aceitar Jesus, está desviado, ou você quer levar esse projeto para alguém, o que você vai fazer? Tem aqui o endereço da página da nossa igreja. O que você vai fazer é entrar em contato na página da igreja e você vai dizer lá, olha, eu quero uma casa de paz. Vão fazer contato com você e assim que possível, a gente vai marcar uma visita, assim que possível, por causa dessa crise que temos vivido. Nós vamos deixar o seu nome guardado na fila de espera e assim que possível nós vamos até a sua casa enviar essas pessoas para conversar e explicar melhor sobre esse projeto que vai abençoar a sua família. Então, é só deixar o seu nome, só dizer que você quer uma casa de paz. E aí nós poderemos entrar lá. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Uma parte aqui eu enrolei.